Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje estamos no dia 21 de janeiro, nessa quinta-feira, dia que nós celebramos Santa Inês, e o evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão para que não o comprimissem. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que o sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, a tentativa nossa de gravar isso aqui para a nossa paróquia, e é muito claro isso, que a nossa intenção é oferecer para a nossa paróquia São José Operário uma reflexão, já que nós temos esses meios de mídia, redes sociais, é uma tentativa de ajudá-los a refletir mais sobre a presença de Jesus, a refletir mais sobre a vida, a rezar um pouco mais e, acima de tudo, se alimentar um pouco mais com as atitudes e os gestos de Jesus. É importante a gente saber que nós vivemos num tempo de pandemia, estamos dentro de uma igreja em uma cidade, no estado de Tocantins, e essa igreja precisa ser um sinal da vida, até porque esse mundo de que igreja vive em função de poder, essas coisas, isso está acabando. Que a igreja é absoluta, que ela é mais importante que tudo, isso não existe mais. Nós temos uma igreja que está diminuindo, dizem que daqui a 10 anos os evangélicos serão a maioria no país e não mais os católicos, com uma grande diferença: os evangélicos frequentam seus templos, suas igrejas, nós não. Os católicos, a maioria não frequenta, Deus tanto visto, se metade da população de Paraíso, se é católica e eles viessem na missa, eu não teria espaço para colocar 25 mil pessoas num final de semana. Eu não tenho lugar para isso, não tenho lugar na cidade para isso. Então, se todo católico dessa cidade aqui viesse na missa aos finais de semana, quer dizer, se 50% dos católicos já viessem na missa aos finais de semana, eu já teria uma multidão gigantesca de gente frequentando as missas aos finais de semana. Talvez a gente tenha aí 2 ou 3% dos católicos que vão à missa religiosamente, nessa pandemia menos ainda. Então nós vivemos esse contexto e por isso nós nos alimentamos com a palavra de Jesus, não para ter multidões, mas que pelo menos alguns paroquianos se tornem mais conscientes, alguns paroquianos tenham um pouco mais de conhecimento a respeito de Jesus, tenham um pouco mais de consciência religiosa, tenham um pouco mais de consciência da importância da igreja e, ao mesmo tempo, daquilo que eu tenho como responsabilidade diante da igreja, diante do mundo, diante da realidade em que nós vivemos. Nós estamos aí caminhando com Jesus e Jesus vai circulando. Uma hora Jesus está no templo, ontem ele estava no templo resolvendo um problema de um homem com a mão seca, perguntando se sábado a gente pode fazer, o que não pode. Os fariseus não respondem, mas Jesus faz o bem e os fariseus estão pensando em morte, em matá-lo. Agora Jesus está protegido por uma multidão perto do mar, e essa multidão vem de vários lugares, mas essa multidão ela está curiosa, foi lá ver porque escutou Jesus sobre muitas coisas. Não é uma multidão ainda que faz uma profissão de fé, não é uma multidão ainda que está em busca de Jesus, está lá porque ouviram Jesus fazer muita coisa, ouviram Jesus, ouviram muita coisa a respeito de Jesus, então é uma multidão curiosa, mas ao mesmo tempo essa multidão protege Jesus.
Jesus, para não ser oprimido e imprensado, pede uma barca. Depois a gente vai perceber em outros evangelhos que ele usa essa barca para ensinar. Viu? Porque se você está no mar e fala diante da praia, a acústica ela é melhor. Jesus entendia de acústica, sabia muito bem como falar para as multidões e ser ouvidos. Nós que não entendemos de acústica, né? Nossas igrejas são ruins de som. Os católicos não se preocupam com som, se preocupam com outras bobagens, com outras belezas, outras estéticas, mas nós católicos somos muito ruins de preocupar com acústica e com som, e com iluminação também. Faz parte das nossas igrejas católicas. Os evangélicos têm mais conhecimento e se preocupam mais com som. Jesus, para falar com a multidão, pede uma barca. O que ele fala nós não sabemos, mas sabemos que essa multidão é curiosa. Jesus poderá contar com ela? Não sabemos. Se essa multidão vai fazer uma profissão de fé, nós não sabemos, viu? Mas sabemos que Jesus fez alguma coisa e essa multidão está atrás de alguma coisa também, viu? Eles estão procurando algo. E a gente de muitos lugares, quer dizer, os lugares estão indo se encontrar com Jesus. E depois, no finalzinho diz, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Essas expressões são interessantes porque essa multidão está ficando sabendo que Jesus cura. Viu? E uma das primeiras preocupações de Jesus era a saúde humana, era a cura. Jesus se preocupava em curar as pessoas, se preocupava em dar condições para que as pessoas assumissem a própria vida, fossem responsáveis pela própria vida. E por isso nós temos esse Jesus hoje que vai curando. Cura, as pessoas se jogam perto dele, se prostram diante dele e querem tocar nele. O toque na Bíblia é o toque de Deus. Viu? Não é essa coisa meio mágica que às vezes alguns padres aí ficam divulgando, que é para ficar tocando em padre, que é para ficar beijando mão de padre. Não gosto disso, não gosto disso. Goiânia tem uma mania de ficar beijando mão da gente. Eu nunca gostei dessas coisas, porque a gente está falando de Deus. Não é o meu toque, não é ficar beijando a minha mão, ficar pedindo para me tocar. Não é isso. A Bíblia está falando do toque de Jesus. As pessoas não estão pegando em qualquer pessoa. As pessoas não estão correndo para tocar em qualquer pessoa. Nós estamos falando de gente doente, gente endemoniada, que está encostando em Jesus. E isso a gente faz na Eucaristia, isso a gente faz na hora da comunhão. Na hora da comunhão é um momento que a gente toca em Jesus. Viu? E a gente fica criando essas coisas mágicas, fantasiosas, mas não é culpa das pessoas não, isso é culpa nossa, dos padres e dos bispos que ficam com certas vaidades, divulgando certas magias aí, divulgando coisas assim meio mágicas ou soluções mágicas para problemas que são muito sérios e muito concretos e muito verdadeiros. Então, o que nós temos no Evangelho de hoje? Essa multidão que se joga até Jesus porque querem tocar. Por quê? Porque estão doentes, porque estão sofrendo, porque estão perdendo a vida, viu? E Jesus tem uma outra coisa também, viu? Os espíritos maus. Agora a expressão é espíritos maus. E o que é esquisito no Evangelho de hoje? Que os espíritos maus fazem quase uma profissão de fé. Quer dizer, os espíritos maus fazem uma reverência, fazem quase uma profissão de fé, viu? Eles se colocam de joelhos diante de Jesus, viu? E diz, gritando, tu és o Filho de Deus. É uma profissão de fé, viu? É muito irônico nesse ponto assim, Marcos, com essa passagem. Nós temos essa multidão que a gente não sabe se pode confiar, porque ela é curiosa. Nós temos esses espíritos maus que agora se prostram diante de Jesus e fazem uma profissão de fé, viu? E diz, tu és o Filho de Deus. Quer dizer, eles dizem quem é Jesus. E é eles que vão dizendo no decorrer do Evangelho quem é Jesus. É o demônio, é os espíritos maus. E por isso, Jesus ordena severamente para não dizerem quem ele era. E Jesus tem poder de ordem sobre os espíritos maus. Jesus manda neles, viu? Jesus dá ordem a eles e eles têm que obedecer a Jesus. Eles obedecem a Jesus. Essa relação de Jesus com o mal, ela é muito interessante e nos ensina muito, para a gente também ter consciência que pelo batismo nós temos também esta autoridade, a autoridade de mandar nos espíritos maus. Os espíritos maus aqui estão fazendo um gesto de fé, viu? Professando Jesus
e ao mesmo tempo se colocando de prostração diante de Jesus. É um gesto de fé, mas não é um gesto de fé, é uma manipulação. O que eles estão fazendo? Uma coisa que às vezes a gente faz, viu, nesse mundo. A gente finge que está de acordo, a gente concorda para colocar a pessoa sob o nosso poder. O que eles estão fazendo? Um jogo com Jesus, de que Jesus, acreditando que eles acreditam em Jesus, Jesus fica submetido a eles. Por isso que Jesus inverte, Jesus dá ordem, cala, vocês não vão falar quem eu sou. Isso é um jogo de manipulação que Marcos descreve com muito requinte, com muita precisão, mas também com muita clareza. Você, opa, peraí, esse gesto de prostrar diante de mim e fazer essa profissão de fé de que eu sou filho de Deus, é verdade que eu sou? Sou, mas vocês não têm fé, vocês são os espíritos maus. Há maldade em vocês. E porque há maldade em vocês, eu quero dizer que eu tenho autoridade sobre vocês, porque eu sou o filho de Deus, sou o filho do homem. Cala-te, vocês não vão dizer nada para ninguém quem eu sou. Então é muito interessante o evangelho de hoje que nos traz essas coisas. Quem é essa multidão? Essa multidão será só uma multidão curiosa, que ouviu falar algumas coisas de Jesus e quer saber sobre isso. Até que ponto que nós não vivemos na mesma, né? A gente não começa multidões seguirem figuras aí religiosas pelo Brasil, porque já ouviu falar de algum milagre, de alguma coisa assim. Até que ponto que nós não somos esses doentes que precisam de que Jesus nos toque. Até que ponto nós somos orientados e dominados pelo demônio que fala coisas boas para nós e a gente acredita, e aí por a gente acreditar neles, a gente fica submisso à vontade dos espíritos maus, que é o jogo, a intenção do espírito mal. A gente vai fazer uma profissão de fé, ajoelhar, mas para você acreditar em nós, porque se você acreditar que a gente acredita em você, a gente domina você. E por isso Jesus, conhecendo essa artimanha, Jesus diz, cala-te, vocês não vão falar nada quem eu sou. Por isso a minha prece é que nós sejamos tocados por Jesus, que Jesus possa, pela intercessão de Santa Inês, iluminar, abençoar e nos proteger sempre, nos dando paz, esperança e um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Um abraço e até mais.